Voltamos com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. E o nosso assunto agora é educação. Olha, ao longo do mês de outubro, a TV Terra do Sol está apresentando módulos especiais do mês do professor na rede municipal de ensino. Hoje teremos a presença no estúdio aqui de 3 professoras que foram autores e participantes, autoras e participantes do livro Professor Autor Fazendo História, Trocando Figurinhas, que é um trabalho editado pela Secretaria Municipal de Educação. Esse projeto ele compartilha experiências e fala exatamente dos trabalhos desenvolvidos, no caso dessas 3 professoras, trabalhos que foram desenvolvidos na área da educação infantil. As nossas convidadas de hoje são a Manuela Nepomuceno, a Maria Liviane Teixeira e também a Maiara Alves de Castro, todas 3 professoras da Rede Municipal de Ensino. Vou conversar começar com você, Manuela. Como é que você é lotada em que escola e em qual bairro aqui? Eu sou lotada na Regional 2, no CEI Almerinda de Albuquerque, que fica aqui na comunidade do Lagamar. Trabalha com educação Trabalho infantil? Com a turminha dos bebês, de 1 ano. De 1 ano? Isso. E qual foi o teu trabalho, Manuela, dentro do projeto do livro Professor Autor? Professor Autor. Foi o redário, né? No balanço da rede, que é a construção de um redário, o dormir na rede, tão comum no Nordeste, tão comum no Ceará. E a gente começou a instalar os armadores para que os bebês pudessem ter um melhor conforto térmico, pudessem se sentir mais à vontade, mais aconchegados, mais relaxados no horário do repouso, durante a jornada que eles passam na unidade. E o resultado, como é que foi? O resultado foi um sucesso, porque aqueles bebês que dormem de berço ou de cama em casa continuam dormindo nos colchonetes oferecidos. Mas os bebês que a gente descobriu, através de conversa com as famílias, que preferiam dormir de rede, quando viam as redes armadas, iam sozinhos e logo adormeciam ou esperavam que a gente balançasse suavemente ao som de cantigas, né, de ninar, tudinho. E como estavam num objeto que eles tinham o costume de usar em casa, eles conseguiam relaxar e dormir durante o horário do repouso. Você, desde que começou na profissão, sempre trabalhou com educação infantil? Trabalhei 2 anos com fundamental, primeiro e segundo ano. Aí fui descendo. Infantil 5, 4, 3 e estou há quase 8 anos com as turminhas de 1 ano dos bebês. Como é que tem sido essa experiência? Os bebês são encantadores, né? De início a gente tem aquele medo, que diz assim, ai meu Deus, não sei trocar fraldas, ou não sei cuidar de bebês. Mas eles demandam uma atenção especial, um olhar mais atento do professor, um colo, um carinho, e você vai se apaixonando pelo dia a dia dos bebês e fazendo o seu trabalho, né? Você consegue casar o cuidar e o educar, e consegue visualizar isso no dia a dia da unidade. E, Maiara, você, qual é a tua escola? Você atua em que bairro da cidade? Eu atuo no Distrito 5, né, no CEI Manuel Malveira Maia, onde eu fiz esse relato da experiência do livro Professor Autor, com a turma de 3 anos. E qual foi essa tua contribuição ao livro? Foi um relato de um conjunto de experiências que nós vivemos em sala, né? Eu e a professora Aline Gomes. Nós fizemos um projeto, né, intitulado Cearencizando, Experiências Estéticas do Mar ao Sertão. No cotidiano da instituição, nós percebemos o interesse e o encantamento das crianças por as histórias narradas pela auxiliar de sala, que é do sertão, né? Ela nasceu em Irauçuba, e ela trazia as narrativas da infância dela para as crianças. E aí as crianças estiveram encantadas, né, com as contações dela, com as histórias, e aí nos lançou um desafio de levar a cultura cearense, né, a paisagem, os elementos naturais para as crianças. Como levar isso, né, através de experiências estéticas, que eles possam pegar, que eles puderam tocar. Então, a gente fez 2 sequências didáticas, uma que abarcou o mar e a outra o sertão, né? Nós trabalhamos com 2 livros do FNDE, disponibilizado pela prefeitura,
de Fortaleza. E aí eles foram o Jangadeiro e o Mar para ressaltar a cultura marítima, né? E aí a outra interação com as crianças foi levar a vida marinha para a sala de aula. A gente levou o peixinho, né, a plantinha, eles construíram um aquário. E a outra interação, né, que abarcou a cultura marítima, a gente fez uma experiência estética, onde eles puderam pegar areia, búzios, elementos esponjosos, né? E projetamos também, né, a vida marinha, o mar, para que eles se sentissem dentro do ambiente, na sala, né, onde eles puderam experimentar todos os elementos da cultura marinha. E como é que foi a reação da turma? Os meninos ficaram muito eufóricos, né? No primeiro momento, que foi a exploração da cultura, a gente já percebeu narrativas de vivências que eles estavam trazendo, um amplo conhecimento de mundo, e a gente atuou nessa ampliação de conhecimento de mundo, de cultura, dando acesso. Na experiência estética, eles ficaram eufóricos. Tem até narrativas que estão descritas, né, no texto, que eles disseram: tia, estou na praia, tem peixinho, tem baleia, e pegaram as continhas, olha que legal. Sabe, eles foram experimentando, sentindo, né, falando, ficaram muito eufóricos quando viram os animaizinhos projetados na parede e o mar. Maravilha. Ô, Leviane, você é de que escola aqui da capital? Eu sou do SEI Madre Teresa de Calcutá, do Distrito 4. Qual é o bairro? Bairro de Fátima. Bairro de Fátima. Isso. E atualmente eu estou com a turma de Infantil 5. E esse projeto também foi realizado com a turma de Infantil 5. Infantil 5 é que faixa etária? 5 anos. 5 anos. Isso. E aí como é que foi o trabalho aí, a tua contribuição no livro? Nós, no início do ano letivo, a gente sempre costuma trazer um pouco da vida das crianças, né, para a sala de aula. Então, foi um projeto que nós intitulamos de Eu Sou Assim, histórias de vida de um passado bem presente, que eu e a professora Rose, esse é um projeto nosso, eu e da professora Rose Rúbia, em que nós percebemos a necessidade de ampliar o saber das crianças sobre as suas histórias de vida e elas partilharem essas narrativas com seus pares, com seus colegas, com seus professores e com a comunidade escolar. O objetivo do projeto era valorizar e fortalecer a identidade de cada criança, né? E aí, baseado na BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela enfatiza a questão dos direitos de aprendizagem das crianças. E um dos direitos escritos lá é o direito de conhecer-se. E esse conhecer-se é conhecer-se e construir sua identidade pessoal, cultural, social. Então, o projeto ele foi baseado nessa identidade das crianças. E aí nós partimos do nome próprio das crianças. A Prefeitura Municipal ela tem um documento publicado que é A Criança e o Seu Nome, Identidade, Expressão e Escrita, que ela vai enfatizar que o nome próprio é o que nos individualiza, né? A nossa identidade parte do nosso nome. E aí o projeto ele começou baseado no nome das crianças. Então, primeiramente, nós fizemos uma roda de conversa com as crianças sobre o nome, né? Se eles gostavam do nome, se eles gostavam ou não, se eles achavam bonito, e cada um foi ali expressando os seus sentimentos, as suas opiniões. E aí, a partir dessa conversa com as crianças sobre o nome, nós levamos para a sala de aula a música do Toquinho, que é Gente Tem Sobrenome, e nós começamos a fazer um trabalho também com o sobrenome das crianças, né? E aí, nesse trabalho com a música, a gente também trabalha a linguagem escrita das crianças, que ela é muito importante nessa faixa etária de Infantil 5, onde as crianças elas precisam ter a interação com essa linguagem escrita. A gente vai lá, copia a música, lê com as crianças a letra da música. E aí as crianças começaram a interrogar, e o que é sobrenome, né? E aí sobrenome é o nome que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, e
que complementam o nosso nome e que nos individualiza mais ainda. Nessa faixa etária de 5 anos, o nível de compreensão da criança já é bem maior, né? Sim, sim, eles já têm uma compreensão, eles já se expressam mais, já elaboram questionamentos. É uma fase onde eles estão curiosos, né, para aprender. E aí, na sala mesmo, tinha 2 crianças que tinham nome iguais, era Maria Júlia. E aí a gente chamava Maria Júlia Lopes, Maria Júlia Gomes. Então, eles compreenderam melhor o que era esse sobrenome, né? O quão importante era também a gente saber o nosso sobrenome, que nos individualiza mais ainda. E aí, depois disso, nós pedimos a participação das famílias, que nesse projeto foi fundamental, né? As famílias foram as que nos ajudaram bastante para a execução do projeto. E aí nós pedimos às famílias que fizessem um relato escrito, falando da história do nome da criança, quem escolheu, por que escolheram aquele nome, qual a importância do nome para a família, né? E aí as famílias fizeram esse relato, e nós pedimos também que eles pesquisassem o significado do nome de cada criança, e a gente foi recebendo esses relatos das famílias, e em uma roda de conversa, as crianças puderam partilhar a história dos seus nomes, né? Que nós havíamos solicitado às famílias que conversassem com as crianças, né? Por que tinham escolhido esse nome. E foi uma experiência bem bacana da roda de conversa, onde todos puderam partilhar das suas histórias. E as outras crianças também observamos o respeito em escutar o outro, né? O quão importante a gente também saber da história do outro, conhecer o outro. E depois desse momento, em outra vivência, nós levamos a certidão de nascimento, que é a nossa primeira identidade, né? Nosso primeiro documento identitário. E nós exploramos esse documento. O que tem nesse documento, né? Que é um documento que é a nossa identidade, né? E aí a gente foi conversar com eles sobre isso. E nesse documento a gente tem o nosso nome, o local onde nascemos, a data, o nome dos pais, o nome dos avós. São elementos que são da nossa identidade, né? Que revelam a nossa identidade. E aí, depois disso, eles iam lá procurar na certidão de nascimento, onde é que estava o seu nome, iam lá pintar o seu nome na certidão de nascimento. Então, o projeto ele foi caminhando com base nessa identidade das crianças, né? E nós sabemos que as crianças elas são seres histórico-culturais, né? Inseridos em uma sociedade, e que esse conhecer ele vai além, né? De saber a sua origem do nome e familiar, porque ela está inserida em um ser, ela é um ser histórico-cultural. Então, esse conhecer vai muito além disso, né? Da história do nome. E aí, depois desse processo da história do nome, e da certidão de nascimento, nós resolvemos alcançar as memórias afetivas das crianças, né? As crianças são seres carregados de emoções, de concepções, de valores. E aí, nós também pedimos a participação das famílias nesse momento e solicitamos que elas nos enviassem uma foto da criança atual e uma foto recente e objetos que trouxessem um significado para a criança, que nós denominamos esses objetos de objetos carregados de afetos e significados. E aí as famílias prontamente nos enviaram esses materiais e a primeira vivência realizada com eles foi essa comparação, né, do antes e o depois. E as crianças iam perceber nas fotografias de bebês as características físicas deles, né? E aí nós colocamos um tapete no momento da roda de conversa, colocamos as fotos das crianças de bebês lá nesse tapete. E aí o mais engraçado é que as outras crianças conseguiam identificar de quem era aquela foto de bebê, né? E pelas características. Então a gente explorou essas características físicas, o que é que permaneciam, o que é que tinha mudado. E aí tem uma criança que fala, tia, eu continuo bochechuda e morena. E a fotinha dela tá lá ela com, né, realmente bochechudinha e morena. Então a gente foi trabalhando essas características das crianças
E também essa passagem de tempo, para eles perceberem que com o tempo a gente vai mudando as nossas características, algumas coisas permanecem e outras não. Olha, as ações deste mês de outubro fazem parte do calendário anual da Secretaria Municipal da Educação em homenagem aos docentes pelo Dia do Professor, celebrado ontem, dia 15 de outubro, e contempla uma série de iniciativas ao longo do mês. A abertura da programação do mês do professor na rede de ensino ocorreu no último dia 7. Ô, Manuela, voltando aqui para a gente conversar, como é que está sendo para você esse momento aí, por conta da pandemia, do novo coronavírus? Como é que está sendo lidar, você que trabalha com crianças tão pequenas ainda, como é que está sendo lidar diante dessa situação da pandemia com elas, mantendo algum nível de interesse ali ligado a essa questão educacional? Na instituição que eu trabalho, a gente já tinha a prática da rede de transmissão no WhatsApp, né? Que a gente usava para envios de fotos ou de algum registro para as famílias. Então, tomamos mais uma vez essa rede de transmissão, agora pedindo ainda mais a parceria com as famílias, né? De mandar interações, sugestões de brincadeiras, de propostas, que as famílias pudessem realizar com os bebês em casa. Tudo muito simples, dentro da realidade da nossa clientela, oportunidades para que as famílias pudessem parar um pouco, dar aquela atenção que o seu bebê precisava, momentos de alimentação, de brincadeira, de artes, de higiene, né? E que isso nos fosse enviado para a gente ter esse registro pela rede de transmissão. Quero aqui também agradecer muito a parceria das famílias nesse diálogo, nessa troca do cuidado com os bebês. E aquelas que a gente sabia que não tinha a internet e tudinho, a gente se comunicava pelo telefone e sempre não perdendo esse contato. Sempre mantendo vivo esse vínculo construído no chão da creche. E você, Maiara, que trabalha aí já com uma criançada aí já na faixa de 3 anos, como é que tem sido esse contato aí de forma virtual com eles? Pois é. Quando esse meio tempo entre o livro e a virada do ano e esse contexto pandêmico, eu assumi uma coordenação pedagógica, né? Atualmente eu estou como coordenadora pedagógica na Escola Jornalista Demócrito Duma, de educação infantil. E eu estou com turmas de 4 e 5 anos nessa supervisão, né? E eu tenho visto o trabalho, o esforço cotidiano, né, das professoras, das famílias, né, em realizar as interações, estar ali fazendo acontecer a educação, né? Nós não esperávamos por esse momento tão difícil que estamos vivendo, né, mas as professoras com leveza, né, com muito carinho, muita sensibilidade, porque a educação infantil ela já requer isso de nós, né? A sensibilidade de perceber as crianças. E nesse contexto pandêmico, é as crianças, o contexto e as famílias. Então, essa parceria, esse olhar, né, atento, esse olhar carinhoso, tem feito, né, grandes ações nesse contexto de pandemia. Liviane, tem sido aí essa questão de manter esse interesse da criançada, dos alunos de maneira geral, mesmo com o ensino acontecendo de forma remota, tem sido um desafio que tem feito os professores se desdobrarem ainda mais, né? Sim, é um grande desafio, né, esse período em que nós estamos passando e que nós, enquanto profissionais, principalmente da educação infantil, tivemos que nos reinventar, né, para manter esse vínculo com as crianças, com as famílias, propondo vivências que elas possam realizar, vivências que sejam significativas para elas. E a gente segue as orientações da Secretaria Municipal de Educação. E na educação infantil, o foco da educação infantil nesse momento é esse fortalecimento do vínculo, né, entre a instituição e as famílias e crianças. Então, a gente tenta propor experiências que sejam significativas para elas, experiências que as famílias possam estar realizando com seus filhos,
E a gente vai fazendo essa dinâmica e vai fazendo isso acontecer e vai recebendo esses retornos das famílias e das crianças. Atualmente a gente tem um grupo de WhatsApp, né, que tem nos ajudado nesse fortalecimento desse vínculo, nessa construção das vivências. E o grupo tem sido importante e, como a Manuela falou, agradecer às famílias que são parceiras nesse processo, porque sem as famílias a gente não conseguiria, né, que isso estivesse acontecendo. Então, tem sido um desafio, mas que a gente vai superando essas dificuldades dia a dia e conhecendo as nossas crianças e nos aproximando cada vez mais. Eu acho que durante esse período a gente teve uma aproximação maior com as famílias e com as crianças. Olha, entre as principais atividades da agenda de outubro está o lançamento do livro 2020 do professor autor, em sua primeira edição. O projeto da Secretaria Municipal de Educação selecionou 30 trabalhos que compuseram um livro, publicado em 2018. Na edição seguinte, 2019, foram publicados 62 trabalhos, divididos em 2 livros. Para essa edição de 2020, foram selecionados 67 trabalhos que também compõem 2 livros. Oliviane, esse livro, o professor autor, ele traz exatamente relatos de experiências vividas pelos professores em sala de aula e sempre aquela busca motivacional em relação aos alunos. O caminho é exatamente esse, né? Tem que se buscar realmente alternativas para se manter, vamos dizer, os estudantes sempre interessados em aprender, em ganhar conhecimento, né? Sim, as experiências, elas têm que ter um significado para as crianças, né? E nós da educação infantil, nós buscamos isso, que essas experiências, elas possam trazer sentido para as crianças, possam ser vivenciadas da melhor forma possível e sempre garantindo os direitos de aprendizagens das crianças na educação infantil, né? Nós temos esses direitos definidos pela Base Comum Nacional Curricular, que é o direito de brincar, de explorar, de participar, de conviver, de conhecer-se, né? São direitos que a gente contempla nessas experiências que nós propomos para as crianças, né? No caso do projeto Identidade, nós abordamos muito o conhecer-se, o expressar-se, né? O explorar, conhecer a si, conhecer ao outro. E voltando aqui um pouco para o projeto, nós também buscamos mostrar esse trabalho para a comunidade escolar. Nós fizemos uma amostra dessas experiências vivenciadas pelas crianças, em que a família, elas puderam vivenciar também o que as crianças tinham vivenciado em salas de aula. Manuela, você avalia que realmente essa troca de experiências entre os professores, né, esses exemplos de projetos desenvolvidos aí, com criatividade, é fundamental você conhecer o que é que o outro professor está fazendo com êxito, está dando certo. Você conhecer essas experiências ajuda realmente no dia a dia do professor? Ajuda sim, com certeza, porque a gente vai observando o que os colegas estão fazendo, estão produzindo, estão vivenciando junto com as crianças, e a gente vê o quanto é possível fazer a diferença na educação, especificamente na educação infantil. Porque às vezes a gente pensa, mas eu não tenho o espaço da escola ideal, eu não tenho o material suficiente, a minha realidade é essa, do colega é aquela, mas com criatividade, com boa vontade, com amor pela educação, a gente consegue sim fazer a diferença. Tanto é que já estamos na 3ª edição do Professor Autor, né? Com vários e vários projetos já aprovados, que a gente vê o quanto é possível na realidade dos colegas, na realidade do professor. Você, no caso, Maiara, que agora está atuando como coordenadora, como é que é fazer exatamente essa troca de conhecimento, essa troca de experiências entre os professores? O que é que isso tem representado em melhoria na qualidade do ensino que está sendo repassado aí para os alunos? Assim, eu costumo dizer que o projeto Professor Autor, né, ele foi um despertar para mim. Eu atuo com pesquisa há muito tempo, né? Sou doutoranda e integrante do NIME, do Núcleo de História e Memória da Educação da Universidade Federal do Ceará. E no Professor Autor eu descobri que a minha sala é um grande laboratório de pesquisa,
né? O professor autor me fez perceber, me trouxe a identidade de professor pesquisador. Eu participei da segunda edição e dessa edição agora de 2020, né? E percebo o apoio que a rede da Prefeitura de Fortaleza dá nesse incentivo docente, nesse incentivo à troca de saberes, de conhecimento, de partilha. É muito legal a gente perceber que em outra instituição a gente tem semelhanças, que a gente pode trazer aquilo para nossas crianças também de uma maneira significativa, né? Essa troca de saberes, o conhecimento é dinâmico, né? E se a gente bem observar, né, essa troca, esses elementos que os professores estão trazendo, como ela falou, eles rompem as dificuldades que a gente tem no cotidiano, né? A prefeitura tem muitos projetos que nos dão suporte. Por exemplo, o projeto Ateliê é um projeto maravilhoso, né? A instituição em que eu fiz, que eu participei, né, como professora, que eu estive lá no CEMA Alveira Maia, participa do projeto, então ele também dá esse despertar de como está trabalhando, de como está atuando com as crianças. E o projeto Professor Autor, né, vai fomentando essas trocas, ajudando, né, aos professores, ao magistério, a trazer coisas novas, criatividades, mostrar potencialidades, né? E, sem dúvida, é um trabalho que dá visibilidade ao trabalho docente, né? Você fazer um livro em que docentes da rede estão participando é dar visibilidade aos processos, é mostrar que a rede tem professores de grande potencial, tem uma equipe de grande potencial e que a gente está atuando, né, significativamente no desenvolvimento das crianças, na valorização do magistério, sobretudo. E assim, além da capacidade dos professores, é muito importante que no caso aí do poder público também dá uma estrutura, né? Muitas vezes esses projetos demandam ter um material para utilizar, é uma questão de um equipamento que vai ajudar também no repasse do conhecimento. É importante essa ajuda, essa estrutura por parte das escolas para que o professor possa desempenhar bem o seu papel, né? Isso. É verdade. Gente, eu gostaria de agradecer bastante aí a presença de vocês aqui, parabenizar mais uma vez aí pela passagem do Dia do Professor. O Dia do Professor aí está sendo comemorado o mês inteiro, né? Tem que ser o mês inteiro aí de festa e de homenagens, mas acima de tudo, parabenizar aos professores pelo fato de estarem vivenciando também essa situação da pandemia que exige aí realmente uma necessidade de se reinventar para que mantenha os alunos interessados em continuar aprendendo, mesmo sem ser de forma presencial. Todo mundo aí está numa expectativa muito grande assim para querer voltar às atividades presenciais, mas assim é importante manter todo mundo aí antenado em relação à busca do conhecimento. Parabéns para vocês aí e que o mês aí seja de muitas comemorações. Olha, o Notícias de Fortaleza de hoje vai ficando por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e Facebook, @TV Terra do Sol. Até nosso próximo encontro.